Na época, alguns de seus dizeres ficaram conhecidos como: a Inglaterra não pertence a ninguém. O Papa é apenas um homem sujeito ao pecado. Mas Cristo é o Senhor dos senhores, e este reino é sustentado diretamente e unicamente por Cristo. O maior feito de Wycliffe ainda estaria por vir. Traduziria a Bíblia para o inglês, numa linguagem do homem comum, mas precisaria passar pela fúria de uma igreja ofendida. 1382 depois de Cristo, a primeira Bíblia em inglês. Em 1378, Wycliffe e alguns de seus discípulos começaram a traduzir a Bíblia para o inglês. É impossível estimar o valor desta obra notável. Eles defendiam que a Bíblia tinha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou papas deveriam ser analisados através das Escrituras, que tivessem livre acesso à Bíblia para todos os cristãos até aos plebeus, e por fim que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Wycliffe era bom em latim clássico e utilizou a Vulgata Latina de Jerônimo do ano 405 como base para esta tradução do latim para o inglês. Não sabemos quanto tempo durou esta tradução. Sabemos que iniciou quando lecionava em Oxford e terminou em 1380 o Novo Testamento. Wycliffe sabia que terminaria seus dias numa masmorra, numa das 7 colunas de Roma ou numa fogueira em Londres. Em 1382, concluiu o Velho Testamento. Pela primeira vez, o povo da Inglaterra teria a Bíblia em sua própria língua. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Estas Bíblias custavam algo de 30 a 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. Lembre-se de que, nesta época, uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco por 4 centavos. As pessoas traziam um peso de feno para poder adquirir o Novo Testamento por um dia. Alguns davam o valor de um dia de trabalho para pagar uma página da Bíblia. Através de Wycliffe, foi liberada uma força incrível na Inglaterra e trouxe luz à escuridão. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantaram por toda a Inglaterra. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a Igreja censurou seus escritos, desenterraram seus ossos, os queimaram e os lançaram num rio. Eles queriam apagar de uma vez por toda a influência de sua heresia. A partir deste evento, a palavra de Deus atingiu os confins da terra na época. As suas ideias tiveram grande influência no continente europeu. Alguns de seus discípulos e alunos de Oxford levaram cópia para Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Lá foi o berço de um grande movimento cristão, conhecido como Irmãos da Morávia, ou Igreja dos Moravianos. 1395 a 1536 depois de Cristo. Mártires da Bíblia. Após a morte de Wycliffe, seus seguidores continuaram a seguir independentes da Igreja Romana. Eles acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel, que era perfeitamente possível realizar sacramento sem autoridade de um bispo. E, além disso, havia um tremendo contraste entre os seguidores de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos tinham uma opulência que os tornavam claramente contrastantes. Quando saíam para pregar, pregavam usando a linguagem do povo. Já os sacerdotes romanos realizavam os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou que a Bíblia fosse rapidamente disseminada na Inglaterra. Tornaram-se tão fortes e corajosos que passaram a pregar cartazes com lemas em todos os lugares.
Em 1395, fizeram uma solicitação ao Papa para abolir o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram um folheto escrito por Wycliffe sobre as 12 conclusões e os pregaram em todos os locais públicos, incluindo a Catedral de São Paulo e a Abadia de Westminster. Isso causou um alvoroço entre os bispos e o clero e significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. Foi ele quem indicou e colocou a coroa neste novo rei. E disse para ele que, para consolidar o trono, teria que conciliar o clero e sacrificar os lollardos. Lollardos era um termo ofensivo dado aos seguidores de Wycliffe e significava resmungões. O rei Henrique respondeu que seria o protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento. Após 2 dias da aprovação deste projeto de lei, começaram a acender fogueiras nos campos de Londres para que queimassem vivos aqueles que não se retratassem. Um enorme, nobre exército de cristãos morreu queimado por exercerem sua fé por toda a Inglaterra durante os próximos anos. Mesmo assim, 125 anos mais tarde, os cristãos ainda eram tão numerosos e ativos quanto foram na época de Wycliffe e começaram uma reforma que literalmente viraria a Europa de cabeça para baixo.